Fala rapaziada, bom dia, tá começando mais um Bom Dia Mercado. Hoje dia 2 de dezembro, segunda-feira, como passa rápido, meu Deus. Vou falar um pouquinho sobre os dois jogos do Campeonato Brasileiro que eu trabalhei ontem e os três jogos dos tanto do Campeonato Brasileiro quanto dos europeus que eu separei para trabalhar nessa segunda-feira, beleza? Antes de começar, sempre peço seu like aí para ajudar na divulgação do canal, um comentário sobre se você trabalhou nesses dois jogos que eu trabalhei também. Vou comentar um pouco das formas que eu utilizei para trabalho aqui. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa a notificação para ajudar a gente a crescer. Valeu? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, começar falando sobre Palmeiras e Flamengo. Foi o primeiro jogo que eu trabalhei no dia de ontem, né? Cheguei do Peru no sábado, só consegui repor as energias mais ou menos no final da tarde de domingo. Então esse foi o primeiro jogo que eu consegui acompanhar. Vou falar um pouco do retrospecto, do porquê que eu imaginei que esse jogo seria tão bom. Até cheguei a comentar no vídeo que eu fiz do Brasileirão que eu esperava aqui um confronto de ego, né? O Palmeiras vinha numa situação muito difícil com o Mano, com a diretoria, com os jogadores, a torcida cobrando demais, e o Flamengo já muito mais tranquilo, com os dois títulos tendo sido conquistados. Um dia depois de conquistar a Libertadores, conquistou o Brasileirão com a derrota do Palmeiras para o Grêmio. Isso fez a torcida não, fez a imprensa imaginar que o Flamengo talvez poderia ir com o time reserva, né? O Palmeiras teve aquela situação de não liberar ingresso para o torcedor do Flamengo, e aí acabou que eu imaginei já que o Jorge Jesus iria com o time titular. Tem todo aquele confronto de ego entre o Palmeiras, que tinha perdido do Flamengo no primeiro turno por 3-0, o Filipão tinha caído, e o Flamengo provavelmente iria com o time titular para poder bater de frente, porque o Palmeiras poupou contra o Fluminense para poder jogar com o time titular contra o Flamengo. É uma coisa que eu não concordo, essa coisa de ficar poupando. O Palmeiras poupou contra o Vasco, até ganhou em São Januário, para jogar com o Corinthians e empatou com o Corinthians 1-1. Né? Aí jogou com o Grêmio em casa, perdeu e deu título para o Flamengo. Aí poupa contra o Fluminense, perde para o Fluminense para pegar o Flamengo e perde para o Flamengo. Essa coisa de ficar poupando, cara, é uma coisa que tem que ser bem feita, né? Em momentos adequados, quando realmente necessita. Né? Tá aí o Jesus provando, quebrando vários paradigmas de que, lógico, ele tem essa fama de deixar o time roto, né? Como diz os nossos amigos portugueses, de fazer com que o time quebre no final da temporada, mas não foi o que aconteceu. Né? O Flamengo tem um Mundial para jogar, continua dando e dale, dale, dale. Mesmo, logicamente, o time visivelmente sendo cansado, o Vitinho saiu cansado, o Bruno Henrique foi poupado no segundo tempo, o Gabigol sentiu ali um desconforto, ficou em campo só para ter número, mas mesmo assim era uma situação de ego muito grande para os dois times. Eu vim para esse jogo com uma ideia de fazer o mercado de gols, né? Foi o que eu fiz. Eu trabalhei no over à frente no final do jogo, não trabalhei no início. Eu vi metade desse jogo na TV, ainda me recompondo, e metade desse jogo no segundo tempo aqui já observando o jogo aqui do mercado. Eu não tenho problema em trabalhar mercado de gols quando já existe um placar montado, um placar definido, como algumas pessoas dizem. Tá? Para mim, eu observo o jogo, observo o que está em jogo, como é que está sendo, como é que está decorrendo aquele jogo, menciono a minha leitura, e em cima disso eu tomo algumas decisões. Tá? Então, mesmo estando 3-0, eu trabalhei o over à frente aqui, cheguei a pegar os dois gols, um foi bem anulado, e pena que foi um gol tardio. O que aconteceu? O Flamengo ele tinha o Gabigol na frente, sentindo, já tinha feito as três alterações, já tinha saído o Rafinha, o Vitinho entrou no lugar do. Não, já tinha saído o Rafinha, o Vitinho, que saiu para o Pires da Mota entrar, e já tinha saído também o Bruno Henrique, poupado para entrar o Diego. Ou seja, o Gabigol sentindo lá na frente não era mais uma opção de passe. Né? O Gabigol podia se esquecer ali da lesão, dar um pique e machucar ainda mais. Então eu tinha um Flamengo que já tinha um resultado construído, recuado, teoricamente segurando o resultado, e quando saía para atacar não tinha muita peça lá na frente para tabelar. Então eu tinha um Palmeiras, entre aspas, sendo humilhado em casa,
né? Foi essa sensação que a gente teve por conta de escutar a torcida xingando muito os jogadores. Acho que só o Dudu foi poupado. Uns erros grotescos da zaga do Palmeiras, inclusive o terceiro gol foi numa bobeirada do zagueiro que deu a bola no pé do Gerson e aí o Gabigol fez o gol. Teve muito passe errado para trás, teve situação onde o zagueiro do Palmeiras, acho que foi o Luan, acho que era o Luan, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se eu não tô falando cagada. Luan pegou a bola, foi tocar pro goleiro, tocou pro escanteio, sabe? É para você ver o nível de nervosismo que tava a equipe do Palmeiras naquele jogo. Então, ah, aquela situação do Palmeiras perdendo de 3-0 fazia com que eu me direcionasse para o mercado, buscando gols. Tá? Claro, logicamente mais gols do lado do Palmeiras. Se esse jogo tivesse 2-0, eu estaria lei Flamengo do mesmo momento que eu entrei no 3-0. Eu vou explicar por que eu entrei. Tá? Mas seria muito mais fácil essa entrada no Lei Flamengo 2-0, porque o Palmeiras só precisaria de 2 gols. Né? Eu entrei Lei Flamengo a 1-0-1, poderia ter feito back ou empate a 250 quando eu estava nessa situação. Foi por volta ali dos 75 minutos, 70 minutos. E eu entrei no over à frente. Tá? Por que eu fiz isso? Bom, Flamengo, como eu expliquei, ele já não tinha mais a intenção de atacar, estava se poupando, né? Nem precisava também, estava se poupando. E o Palmeiras precisava dar uma resposta. Ali não era questão de tipo assim, vamos tentar segurar para não tomar 4. Não, o Flamengo já não iria provavelmente fazer o quarto por conta daquela situação de poupar, Gabigol machucado e tudo mais. Então o Palmeiras tinha o único objetivo de tentar diminuir o prejuízo, fazer no mínimo uns 2 gols, né, ou 3, se fosse no melhor cenário. Como já estava um placar muito elástico para o Flamengo, o Leia o Flamengo a 0-1 até valia, mas era nítido que o Palmeiras também tinha muita dificuldade. Né? Então eu me direcionei para o mercado de gols. Poderia ter me direcionado para um lei ao -2 do Flamengo? Poderia ter entrado num correct score, talvez um 3-1, um 3-2 também poderia. Eu optei por entrar no over à frente. Isso aí fica a critério do método de trabalho de vocês. Você pode modificar às vezes o seu método, criar um novo método e testar e tudo mais. Eu gosto de trabalhar desse jeito. Se fosse 2-0 para o Flamengo, eu estaria trabalhando lei ao Flamengo e no over à frente de qualquer jeito. Como estava 3-0, eu optei por fazer lei Flamengo e trabalhar no over à frente da mesma forma. Só que eu sabia que, em questão de chance, quem teria muito mais chance para o final do jogo, a partir dos 75, por conta daquilo tudo, era o Palmeiras. Tá? Então eu precisava de alguns gols do Palmeiras. Ele saiu antes dos 80, se não me engano, mais ou menos ali 81, 80, 81, num gol do William que foi anulado. Depois ele saiu no gol do Matheus Fernandes aos 84. Não tive tempo de freebetar, porque o gol saiu muito tarde. Então essa entrada no over à frente ela foi perdida. Normal para mim, faz parte do meu método. E o Lei Flamengo a 0-1, eu cheguei a vê-lo ali, bater a 0-3, 0-2, porque já estava para o final do jogo. É o que eu falei, se tivesse 2-0 seria uma entrada muito mais tranquila. Provavelmente pegaria essa odd a 1,11, né, para freebetar. Então fica um exemplo aqui de uma alavancagem que eu fui fazer. Poderia ter saído mais um gol do Palmeiras, pagaria o meu over à frente e, logicamente, daria para freebetar numa situação um pouco mais legal ali o Lei ao Flamengo. Já fiz várias vezes isso em jogos 2-0. Em jogos 3-0 você precisa geralmente ter um time mais tempo, né, logicamente, e um time pressionando muito mais do que o Palmeiras estava pressionando. Mas paciência, a gente tem que estar lá. Na minha forma de trabalho, eu tenho que estar ali, porque paga muito quando entra e é uma situação mais arriscada, logicamente. Eu tenho que estar preparado para o prejuízo, assim como eu estava nesse jogo. De maneira geral, aqui o Palmeiras sai numa situação muito difícil. Demite o Bano, cai também o Matos, né, que era o dirigente lá do futebol, que contrata a galera. E, pelo visto, já está atrás do Sampaoli. Pelo visto, o Palmeiras vai tentar trilhar o mesmo caminho do Flamengo. O CSA com o Bahia foi um jogo que aqui sim bateu over à frente. Eu comentei no Telegram com vocês que já estava cheirando gol ali. Eu não consegui pegar esse primeiro gol aqui do Bahia, até porque ainda não estava tão confiante ainda na entrada. Então no Match Odds nesse jogo eu praticamente não fiz nada, fiz uma entrada no final que eu vou explicar para vocês. E
Deu para pegar esse gol do Newton, porque a odd do under estava muito baixa para fazer lay ou under, né? A odd do over já estava bem alta. O mercado estava esperando um jogo muito mais com poucos gols do que realmente foi, né? Esse era um jogo que o CSA não podia perder, né? Na verdade ele tinha que ganhar, porque era um jogo, entre aspas, para tentar ainda ter chance de não cair, né? O CSA tinha 32, poderia ir a 35, ficaria ali para 2 vitórias no final, torcendo contra, etc, etc e tal. Nesse caso agora com a derrota, o CSA praticamente está rebaixado, teria que tirar uma vantagem ali de 23 gols de saldo, o que é impossível, tá? Para 2 jogos. Então, não é ser pessimista que realmente é impossível fazer isso. Eu não vi ninguém fazer nunca. Então, ainda mais no brasileiro. Então é o seguinte, o CSA precisava, aqui eu sempre gosto de usar o critério da necessidade, então o CSA precisava de gols. Eu entrei um pouco antes desse escanteio, no over à frente, eu comentei com vocês que eu ia trabalhar gols. O Newton ele tem uma altura muito boa, né? Na verdade a zaga do CSA é muito boa, é muito alta, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar Corinthians e CSA lá na Arena do Corinthians e deu para ver o quanto a zaga do CSA é alta, né? Às vezes não posiciona tão bem, mas é alta, né? Dificultou muito para o ataque do Corinthians, né? Porque sempre, geralmente, quando era Wagner Love tentando disputar com esses atacantes, não dava muito certo. Quando vinha o Gil, aí sim dava um caldo, né? Então eu acabei entrando no over à frente desse jogo. Logo em seguida teve o gol do Newton, free betei, e mesmo com a expulsão do Bahia, do Ronaldo, aos 63, o jogo não mudou, porque o CSA precisava da vitória, o empate não servia, e para o Bahia o empate também não era bom, porque o Bahia ainda tem chance, mesmo que remota, de pegar o playoff da Libertadores, né? Então, para o Bahia também não era uma situação fácil, o Bahia vinha de péssimos resultados, e aí eu mantive, ele estava freebetado, mantive a posição, não fiz o cash out, não tem o meu método de trabalho ele é para deixar até o final freebetado, a não ser que o gol saia muito tarde, e acabei pegando esse gol no final do Arthur Kaique num contra-ataque muito bom do Bahia. O jogador do CSA ali pediu uma falta, o juiz não deu, a bola rolou e o Kaique marcou esse gol. Não acompanhei os outros jogos do Brasileirão e vou falar um pouquinho rapidinho dos jogos de hoje, segunda-feira. Bom, primeiro temos aqui Frankfurt e mais Frankfurt, né? O Frankfurt é um péssimo visitante, tá? Eu não levo muito essas coisas em consideração, gosto mais da leitura, mas o Frankfurt é um péssimo visitante. Só ganhou uma até agora como visitante. O mais também não é um bom mandante, né? Ganhou 2 e perdeu 3, não é um time que empata muito. Eu tô indo para esse jogo com uma expectativa de gols, tá? Mas aqui eu vou aplicar leitura normal de jogo para match odds ou para gols. Cagliari e Sampdoria, aqui eu já vou muito mais com o pensamento de trabalhar back ao Cagliari, se na leitura o Cagliari me permitir isso, porque o Cagliari vem jogando muito bem. Se você pegar aqui a classificação, o Cagliari está em quinto, tá? Acima da Atalanta, que é o meu time do coração na Itália, acima do Napoli, que ficou em vice no ano passado, só para você ter ideia. A Juventus perdeu a liderança para a Inter. Eu já havia comentado que a Inter estava preparada esse ano com o Antônio Conte para dar esse caldo na Juve. E a Sampdoria colocou a cabeça para fora da zona de rebaixamento agora, né? Se eu não me engano, o Cagliari está a 12 jogos sem perder, ou 8 jogos sem perder. Eu vou até dar uma conferida aqui para não falar besteira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jogos sem perder o Cagliari. Vem muito bem. E nesse finalzinho nessas últimas rodadas é que a Sampdoria colocou a cabeça para fora ali. Tá a 4 jogos sem perder. Porque estava numa situação horrorosa. Se vocês olharem aqui, ó, de 5 jogos a Samp tinha ganhado somente 1. Estava na zona de rebaixamento e agora está dando uma melhorada. Vou com o pensamento de trabalhar no back ao Cagliari. Significa que eu vou entrar back ao Cagliari? Não, eu vou entrar para ler o jogo, para ver o jogo. Se a situação for confortável, aí sim eu vou trabalhar no back ao Cagliari, ou para quem tem método de trabalho no lei a Sampdoria. Se a Sampdoria estiver recuada, sem fazer muita coisa, aí entra dentro dessa leitura, você pode trabalhar tranquilamente no lei a Samp. Beleza? O jogo do Brasileirão mais importante, talvez, dessa rodada é esse daqui.
né, entre Vasco da Gama e Cruzeiro. Eu acredito que essas cotações estão justas, né? O Vasco a 2,56 e o Cruzeiro a 3,40. O Cruzeiro está numa situação delicadíssima. O Cruzeiro não pode nem pensar em empatar esse jogo, né? Os últimos 2 confrontos do Cruzeiro agora vão ser, se eu não estou enganado, eu vou até pegar aqui para não falar besteira, Grêmio fora de casa e Palmeiras em casa, né? O Palmeiras que vem totalmente pressionado. Eu até achei que o Mano ia jogar essa última partida contra o Cruzeiro treinando o Palmeiras, mas não vai rolar. E a gente tem uma situação onde o Cruzeiro não pode empatar, porque ele joga com 2 adversários muito difíceis. A história do Cruzeiro lá no Sul contra o Grêmio não é boa. E pegar o líder do campeonato, o Palmeiras, que vai ficar disputando ali o vice-líder, a vice-liderança por conta do bicho com o Santos, já tendo agora, teoricamente, provavelmente não vai ter um treinador ainda, eu acho, né? Vai definir treinador. Acho que o Palmeiras, com o elenco que tem, com o dinheiro que tem, vai esperar um pouquinho para definir o treinador, o campeonato já está perdido, mas vai com aqueles jogadores no sangue e nos olhos para tentar dar alguma resposta, né? Então, para o Cruzeiro aqui é uma situação delicadíssima. E o Vasco tá de boa. O Vasco não tem chance mais, na minha opinião, de Libertadores, pré-Libertadores. Vai ficar ali na Sul-Americana, também não tem chance de cair. Então o Vasco tá na boa, tá? Eu dificilmente acho que o Vasco vai entregar esse jogo. Pelo contrário, eu acho que o Vasco vai jogar muito bem aqui. E tem um agravante. Como o Cruzeiro necessita do gol, o Cruzeiro vai se expor. E a gente sabe muito bem quando um time se expõe desesperadamente, como faz o Cruzeiro, que é só chutão, chuveiro na área. Se o Cruzeiro for para cima, vai dar contra-ataque. O time do Vasco está muito veloz no contra-ataque. A gente já viu isso no jogo contra o próprio Flamengo, que foi 4-4. Então, eu aconselho vocês a irem para esse jogo com o pensamento de gols, tá? O mercado não está indicando isso, o mercado está esperando poucos gols, mas eu, na minha opinião, acho que esse jogo tem sim uma possibilidade muito grande de ter gols, porque o Cruzeiro precisa ir para cima, vai se lançar, e o Vasco, como está na boa, vai aproveitar os espaços que o Cruzeiro vai dar. Eu vou para esse jogo com a ideia de trabalhar no Lei Cruzeiro, em determinadas situações do jogo, mas somente a leitura vai me confirmar isso, beleza? O Cruzeiro pode usar bastante aqui a questão das bolas paradas, então pode ser interessante ficar de olho para isso, está a favor do Cruzeiro em algumas bolas paradas, mas tomem cuidado com o contra-ataque vascaíno nesse jogo, porque o Cruzeiro deve se expor, e se o Vasco não for jogar de sacanagem, o Cruzeiro vai se complicar bastante aqui. E se ganhar do Vasco, aí sim consegue dar uma bela de uma respirada. Já vai sair da zona de rebaixamento, colocar o Ceará na zona, mas se empatar, a situação do Cruzeiro já fica complicadíssima, porque o agravante maior do Cruzeiro não é teoricamente as vitórias. O agravante do Cruzeiro é o número de vitórias. O Cruzeiro tem só 7. Então ele não pode empatar nem com o Ceará e principalmente, agora acho que nem com o Fluminense já consegue, né? T6, T7, T8, T9, 40, 51 e T2. Com o Fluminense ele já não disputa mais. O Fluminense já escapou. Porque o Fluminense tem uma vitória, tem número de vitórias maior que o Cruzeiro. Então a briga com o Cruzeiro agora é com o Ceará, né? Então a situação está difícil. O Ceará tem 10 vitórias, o Cruzeiro tem 7. O Ceará ainda pega, se eu não estou enganado, eu vou ver agora, o Corinthians em casa. O Corinthians também disputa a Libertadores, é um adversário difícil. E o Botafogo fora, o Botafogo já escapou. Não seria difícil pensar no Ceará ganhando do Botafogo aqui, tá? Então a situação tá difícil pro Cruzeiro. É isso, galera. Fica aqui os jogos que eu vou trabalhar. Abre sempre um precedente aqui para você trabalhar um Besiktas. Abre um precedente aqui, o CSKA Moscou joga hoje, o Krasnodar joga hoje, o Porto joga com o Paços de Ferreira. São subtimes que eu costumo acompanhar quando eu tenho tempo, mas para hoje o alemão, a Itália e o Brasileirão vão ser os meus jogos principais. Beleza? Fico por aqui, até amanhã. Bom trabalho a todos, gestão, juízo, controle, sempre. Até a próxima.